estamos aqui, continuamos na presença de Deus. Hoje o Senhor já falou poderosamente através dos hinos, da palavra. E a palavra do Senhor, ela nos diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então eu já recebi uma porção maravilhosa da parte de Deus. E vou continuar recebendo em nome do Senhor Jesus. Por isso, quando entramos na casa do Senhor, quando adentramos o santuário do Senhor, nós não podemos nos desligar do trono. Nós não podemos nos distrairmos com outras coisas. Nós temos que vir e estar ligado direto no trono, ouvindo o que o Senhor tem para cada um de nós. Oferecer aquilo que nós viemos oferecer para o nosso Deus. Existe um culto coletivo, mas existe um culto individual. É aquele que o Senhor sonda o mais íntimo de cada vida, de cada coração, as intenções de cada coração, por que está aqui. E isso é muito bom. E quando me escalaram para estar ministrando a palavra do Senhor, eu me preocupo muito em ministrar a palavra. Embora qualquer palavra que nós abrirmos aqui e ministrarmos é a palavra de Deus. Porque a Bíblia de Gênesis a Apocalipse é toda a palavra de Deus. E eu fiquei orando, meditando, imaginando: Senhor, o que o Senhor gostaria de falar comigo, conosco, com a igreja? Qual seria a palavra que eu poderia compartilhar com a igreja? E o Senhor me colocou muito forte o livro, a carta de Judas. Nem fala capítulo, é Judas, a carta de Judas, porque é um capítulo só, né? Mas ela tem 25 versículos, 25 versículos. Eu até pensei que era 24, mas 25. E, embora seja uma leitura extensa, eu vou me ater a alguns versículos, mas eu gostaria de ler toda essa carta. Amém? Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus, Pai, e conservados por Jesus Cristo. A misericórdia e a paz e a caridade vos sejam multiplicadas. A misericórdia, a paz, a caridade, o amor já é bom. Agora, multiplicadas, vocês já imaginaram? Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que já havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram.
E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles, e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem do mal que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Corá, ou Coré. Estes são manchas em vossas festas de caridades, banqueteando-se conosco e apacentando-se a si mesmo sem temor. São nuvens sem água levada pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E estes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, achando que as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade e domínio antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. A igreja pode dizer um amém? Amém. Glória a Deus.
Esta carta que Judas escreveu, toda ela mostra uma exortação, um alerta para nós fugirmos de muitas coisas que estamos vivendo nos dias de hoje. Mas o versículo 3, que eu creio que tenha sido a parte, assim, que ele pensou que seria o mais importante, que ele foi inspirado para escrever sobre isso, mas depois Deus o levou para uma forma geral, que é atualíssima essa carta para os dias de hoje. O versículo 3, ele diz: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência. Você sabe o que é isso? Com todo cuidado, com toda preocupação, porque o povo estava dando ouvidos a ventos estranhos de doutrina, que não era a essência da palavra de Deus. E Deus estava preocupado, e Judas estava preocupado, e ele quis alertar. E não só, essa carta não é só para aquela época, é para hoje. Acerca da comum salvação. Acerca da comum salvação. Nós estamos aqui como salvos em Cristo, porque um dia decidimos entregar a nossa vida ao Senhor. Um dia nós decidimos viver para Cristo e obedecer a sua palavra. Porque um dia nós reconhecemos o sacrifício de Jesus como suficiente para nos manter neste mundo com a proteção do Senhor, nos guardar de todas essas adversidades que nós lemos e que vamos fazer menção de algumas, até o dia da sua vinda. Jesus veio, nos reconciliou com Deus. Todos nós andávamos perdidos, não tinha ninguém, a Bíblia diz que ninguém, se não fosse por Cristo, ninguém teria condições de se achegar a Deus. Por isso o próprio Deus deixou a sua glória e veio aqui para apresentar um caminho de salvação. E é só um. E o único é Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho. Ele não disse eu sou o caminho, o único caminho. Eu sou a verdade, só eu tenho a verdade. Só a minha palavra é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todos nós queremos viver. E queremos viver a vida eterna com Deus, senão não estaríamos aqui. Mas para isso nós temos que tomar muito cuidado. Porque olha o que ele diz aqui. Eu vos escrevo com toda diligência, com todo cuidado. Eu estou preocupado. Eu estou vendo pessoas que antes seguiam a Cristo, obedeciam o Evangelho, a sua palavra, e hoje já não. Já estão com outros ensinadores, abraçando outras doutrinas que não é a verdade. Então ele diz aqui: tive por necessidade, olha, por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Você sabe o que é batalhar pela fé? Lá em Hebreus 11 fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se vê.
Mas aqui a nossa fé, guardar a nossa fé, é guardar a nossa salvação embasada na palavra. Batalhar pela fé. Eu tenho que batalhar pela minha fé. Eu tenho que batalhar por aquilo que eu creio e que é a palavra de Deus. Não adianta eu ter, como fala, pontos pessoais ou filosofias que eu possa abraçar e desprezar a verdade. Não. Nós temos que lutar. A nossa fé é lutar pela verdade, é lutar pela igreja, é lutar pela palavra. Aí aquilo que contraria, nós não podemos estar de acordo. Nós temos que confrontar. É isso que ele quer dizer aqui, batalhar. E batalhar, vocês sabem que batalha não é coisa fácil. Quando fala foi uma batalha, foi uma guerra, foi uma luta, porque não foi fácil. Tem que haver renúncia, tem que haver comunhão com Deus. Para batalhar pela fé, nós temos que ter intimidade com Deus. Agora, como que eu vou batalhar pela verdade se eu não conheço a verdade? Porque é muito fácil nós ditarmos versículos de cor. Muito fácil. Mas nós precisamos aplicar na nossa vida, no dia a dia. Em todo instante nós temos que batalhar para nos mantermos fiéis e batalhar pela nossa fé. Qual é a nossa fé? Eu sou serva, como ele diz aqui, ó. Judas, servo de Jesus Cristo. E ele era meio irmão de Jesus. Mas ele nem usou disso aí, hein? Ele disse assim, servo de Jesus Cristo. Ele podia pôr assim, ó, eu sou irmão de Jesus. Mas ele pôs aqui que ele era irmão do Tiago, que também era irmão dele. Servo. Agora, o servo faz a sua própria vontade? O servo faz a vontade do seu Senhor. E qual é a vontade do nosso Senhor para as nossas vidas? Que vivamos uma vida em comunhão com Ele, uma vida em contato com Ele, uma vida valorizando o sacrifício de Cristo, uma vida lembrando que nós estamos aqui porque Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nos tem sustentado. E o Espírito Santo que habita em nós, que nos ensina, que nos orienta e que nos ajuda a prosseguir. Mas não podemos deixar de batalhar pela nossa fé. Não podemos deixar de examinar, olhar a palavra do Senhor e ver assim, como eu estou na palavra de Deus. Como eu me encontro de acordo com a palavra de Deus? Eu estou vivendo a verdade? Eu estou amparado pela verdade? Eu estou lutando pela minha fé? Então, é uma coisa assim que eu achei muito, já tinha lido outras vezes o livro de Judas, a carta de Judas, mas é interessante que quando a gente mais lê, o Senhor, Ele vai se revelando. Então, a hora que esse ponto aqui, acerca da comum salvação, eu tive necessidade de alertar vocês, que batalhe pela sua fé, a fé genuína em Cristo. E ele prossegue, falando acerca de muitas coisas. Se eu for, eu nem estou com o relógio aqui, não sei a hora, depois pode até colocar, não tem problema, eu não quero passar do horário. Mas eu quero
mostrar para a igreja, que eu sei que não é nenhuma novidade, que nós estamos vivendo exatamente esse tempo. Vocês já perceberam? Eu conheço algumas pessoas que são capazes de dizer que nem vai mais em igreja, porque hoje a internet oferece tudo. Eu posso atuar pela internet, até participar de ceia pela internet, não preciso. E, às vezes, sem conhecer a verdade, pensa que conhece. E fica ouvindo tudo que a mídia divulga. E como? Se não está alicerçada a sua vida na palavra de Deus, se não conhece a palavra de Deus, não tem como se defender das armadilhas de Satanás. Nem dos falsos ensinadores, dos falsos mestres, falsos pastores. Não tem. Quem não conhece a Bíblia não tem como batalhar pela sua fé. É muito importante. É muito importante conhecer a palavra de Deus. Mas conhecer e obedecer. Viver uma vida com Cristo. Para não tomar muito tempo, eu vou pular alguns versículos. Só a gente pode abordar um pouquinho, para a gente só se lembrar aqui, que Ele mesmo está mandando lembrar-nos, no versículo 5, no 4 ele já fala dos falsos ensinadores. Homens ímpios que convertem a dissolução e a graça de Deus, negam o único dominador, Senhor nosso Jesus Cristo. Porque naquele tempo, eles falaram assim, ó, você é salvo pela fé, você acreditou, você está salvo. Pode viver do jeito que você quiser. Era mais ou menos isso que estava sendo pregado. Por isso que Judas sentiu a necessidade de alertar, ó, volta-se para Deus, volta para a palavra, volta para a verdade, lute pela sua fé, não se leve aos enganadores, não se deixe levar por enganadores. Depois no 5 ele diz, quero lembrar-vos como quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo o povo, tirando da terra do Egito, destruiu os que não creram. Nós sabemos. Que coisa maravilhosa que Deus fez, não vou entrar no mérito, de que tirou o povo do Egito, mas que eles nem entraram na terra prometida, por quê? Porque não permaneceram, não lutaram pela palavra, pela verdade, pelo Senhor. Ficaram atrás de seus próprios interesses. Agora, nem o povo que ele já tinha salvo voltou, isso quer dizer que não é porque aceitou Jesus, porque desceu as águas, se não obedecer, se não viver a palavra, não é salvo, gente, não é. Não vai entrar no céu quem não obedecer a palavra de Deus. E essa é uma preocupação nossa que estamos aqui. E que nós devemos passar àqueles que nós percebemos que estão fora da verdade. Como aqui mesmo nós lemos, ajudar aqueles que necessitam, dar a mão, um alerta, com amor. Olha, você está indo para um caminho errado, volta para Jesus, volta, Ele é o único, e Ele pode te dar vida, Ele pode te dar saúde, Ele pode fazer tudo, porque o Senhor é poderoso, e Ele quer fazer coisas maravilhosas na nossa vida. Ele quer fazer, Ele quer glorificar o seu nome. Mas ele tem que encontrar pessoas que estejam dispostas a glorificar o seu nome. Para isso tem que ser fiel. Tem que ser fiel, não tem outra maneira. Nós vimos com Sodoma e Gomorra. Deus destruiu. Então, e nem os anjos, né, como diz aqui, os anjos que se rebelaram, eles foram expulsos, estão, a maioria, alguns acho que estão soltos, mas a maioria está aprisionada, como diz aqui. Agora, o que eu quero mostrar, que esses que ele estava alertando, que estavam entrando por caminho de falsas doutrinas,
seguindo caminhos errados. Aí o versículo 11. O versículo 11, nós estamos no Novo Testamento. Eu estou pregando no Novo Testamento. Mas o exemplo que ele tira é lá de pessoas que viveram no Velho Testamento. Que diz assim: ai deles, desses que andam por caminho errado, que começa a negar a fé, que acha que pode viver de qualquer jeito, que não respeita o Senhor, que não respeita a igreja, que não respeita o ministério, que são rebeldes. Ai deles, porque eles entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição ou rebelião de Coré ou Corá. Ai deles. Eram pessoas que conheciam. Pessoas que conheciam. Ele alerta, porque entraram pelo caminho de Caim. Todo mundo sabe a história de Caim. E o que é entrar pelo caminho de Caim? Olha, nós vemos que era Caim e Abel, né? Caim e Abel. Eles tiveram os mesmos ensinamentos, eram os mesmos pais. Os mesmos ensinamentos. Só que Abel ofertou ao Senhor e o Senhor recebeu. Caim ofertou ao Senhor e o Senhor aceitou? Não aceitou. O que eu quero mostrar? Que quando a nossa oferta é a nossa vida, de acordo com o que estamos vivendo, na igreja e fora dela. Agora, quando, vamos falar da oferta aqui do culto. Quando nós entramos na casa do Senhor, com que intenção nós chegamos aqui? Por que chegamos aqui? Para que viemos aqui? É isso que manda. Porque o Senhor sonda os corações e conhece. A diferença entre Abel e Caim foi que Abel tinha um coração sincero. Ele reconhecia Deus, a sua santidade, a sua soberania. Caim, não. Embora ele soubesse de Deus e de todas as coisas, sabia, mas não obedecia. Ele tinha ódio no seu coração, tinha rancor, tinha amargura. E com isso, Deus não recebe nenhum louvor, nenhuma adoração e nenhuma oração. Nós temos que nos preocupar a batalhar pela nossa fé, de estarmos com acesso livre no trono da graça. Para quando clamarmos ao Senhor, eis-me aqui. E o Senhor diz assim: quando o servo do Senhor clama, Ele responde, Ele age, Ele dá ordem, Ele faz mudança. O Senhor faz. Mas Ele quer encontrar um coração sincero, que está servindo ao Senhor com todo o seu coração, com gratidão no coração. E Caim não tinha nada disso. Não vou entrar na história de Caim, mas mostrando, até tem o versículo que eu passei para mim, de acho que é 1 João 3... acho que é 3:16, se não me engano. Não como Caim, que era do maligno. Viu como que ele já era tido? Ele era do maligno.
Ele ia até se oferecer a Deus, ofertar ao Senhor, se apresentar a Deus. Mas ele era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Viu a diferença? Temos que batalhar pela nossa fé. Temos que viver a palavra de Deus de acordo com que o Senhor se agrada. Nós somos servos do Deus vivo, do Deus Altíssimo. Precisamos viver uma vida de sinceridade e fidelidade ao Senhor. Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando e os sinais estão aí. Só não enxerga quem não quer ver. Aí diz que entrou. Então nós não podemos entrar pelo caminho de Caim. Que a Bíblia é bem clara. Ai deles que entraram pelo caminho de Caim. De mentira, de inveja, de engano, de aparência. Como se Deus não conhecesse. Foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. A maioria dos crentes conhece sobre Balaão, a história de Balaão. Também não vou entrar em detalhes. Mas Balaão, porque fala, entraram pelo engano do prêmio de Balaão. Sabe por quê? Porque Balaão não fazia para Deus. Ele não fazia para Deus. Ele usava de engano. Ele fazia por interesse monetário, por riquezas, por prêmios, por favores, vamos assim dizer. E nós temos que servir a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele já fez por nós. Embora o Senhor, com toda a sua grandeza, Ele nos cobre, nos enche do seu amor, da sua paz, da sua segurança. Nós temos tudo com o Senhor, mas temos que ser fiel ao Senhor. E Balaão, todo mundo sabe, lembra que fala da história da mula, do jumento que falou? Então, todo mundo, se falar, vai se lembrar quem era Balaão. E ele era tão atrevido, que ele ia receber grana, riqueza, para profetizar e amaldiçoar o povo de Israel. E ele estava disposto. Mas Deus falou com ele, não vai amaldiçoar. O povo de Israel é um povo abençoado. E ele ainda foi, porque ele insistiu com Deus, porque ele só estava pensando nos favores que ele ia receber. E nós vemos o que ele fez, se Deus trabalhou na vida dele. Mas o que eu não quero entrar nos detalhes da história dele, mas quero mostrar que nós nos alertemos para fazer para Deus. Tudo que fizermos é de todo o coração para Deus. E hoje, nesses dias que nós vivemos hoje, a gente sabe que tem uma porção de gente que serve a Deus, entre aspas, por benefício próprio. Porque é assalariado, não fala a verdade. Aqui a gente fala a verdade. Mas tem movimentos, eu não posso nem chamar de igreja, movimentos hoje, que fala só o que o povo quer ouvir. E era assim que Balaão fazia. Profetizava o que o povo queria ouvir. Não tinha nada com Deus, ele não tinha nada de
sincero. E os outros acreditavam que ele era um profeta, ele era um adivinho. Mas vamos tomar cuidado para não entrar pelo engano do prêmio de Balaão. Para isso, repito, temos que conhecer a palavra de Deus, senão você recebe o prêmio de Balaão, que é o engano, ser enganado. Sabe por que as pessoas são enganadas? Porque não conhecem a verdade. Às vezes são pessoas, é como ele está dizendo aqui, eram pessoas que conheciam, outrora seguia Cristo, seguia a doutrina dos apóstolos, de Jesus Cristo, mas de repente começou a dar ouvido a outras doutrinas. Não, hoje mudou, não é mais da época da Bíblia, não é. Mas a Bíblia é a mesma. A palavra de Deus permanece para sempre. E o Senhor diz que não há engano na boca do Senhor. Não sai nenhum engano, nem sombra de variação. Ele disse: eu sou o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Eu não mudo. Eu não mudo. Somos nós que mudamos. E queremos, às vezes, ser enganados e ajustados de acordo com algumas doutrinas que a gente ouve por aí. E que não está fundamentado na palavra. Por isso, irmãos, conheçam a Bíblia. A Bíblia, hoje eu estava até comentando com meu irmão, eu falei assim, a gente fala, leia a Bíblia, mas Bíblia não é nem só para ler. Como ler um livro, como ler alguma coisa, ler o jornal, aquilo que chama atenção a gente para. A Bíblia diz, meditai. Meditai na palavra de Deus. Errais porque não conhece as Escrituras. Por não conhecer as Escrituras, e se não conheces as Escrituras, não vai conhecer nem o poder de Deus, porque não conhece a Deus. E a Bíblia diz que nós erramos, entramos no caminho do erro, por não conhecer a palavra de Deus. Então vamos tomar cuidado. Se você não conhece verdadeiramente a essência da palavra, não conhece tudo da palavra, tem alguma dúvida? Se vem algum ensinamento para você que você tem dúvida, procure uma pessoa que possa te esclarecer. Mas não entre pelo engano de Balaão, como diz a palavra aqui. Ainda que pareça que vai te favorecer, porque era por isso que Balaão diz que servia a Deus, entre aspas. E pereceram na contradição de Coré. Coré não se fala muito, só fala lá dessa época da rebelião que ele teve lá com Moisés e Arão. Mas então nós vemos que nós temos que evitar o caminho de Caim. Evitar cair no engano de Balaão. E também não perecer. Aqui não fala nem para evitar. Fala que pereceram na contradição de Coré. Todos sabem quem é Coré. Eu acredito que sim. Ele se rebelou. Contra quem? Presta atenção, gente. Moisés e Arão. Homens escolhidos por Deus, chamados por Deus. Aí levanta um que acha que era capaz. Você não precisa fazer tudo isso sozinho. Eu também posso fazer. Eu também sei fazer. Temos que tomar cuidado. Se fomos chamados por Deus e de nos rebelarmos aos chamados por Deus. E a Bíblia fala que eles todos foram mortos, engolidos vivos.
porque se rebelaram contra Moisés e Arão. E quem tinha estabelecido a ordem sacerdotal foi o próprio Deus. Ele que escolheu. E outras pessoas, como o Corá, quis, eu posso, eu sei. Para que tudo isso com vocês? Não pode dividir? Tem que dividir quando Deus dividir. Quando Deus, não é Deus nem divide, é distribuir, né? Dar a autoridade, a liderança. Então nós temos que respeitar. Quando você for pensar em se levantar contra uma liderança, primeiro de tudo, primeiro que não deve, mas primeiramente analise, foi Deus que pôs lá? Foi Deus? Então você fuja, não entra por esse caminho da rebelião, porque você vai estar afrontando o próprio Deus. Porque é Deus que estabelece todas as coisas. Então nós temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado. E nós vemos, aí ele continua falando, e lá no versículo 15, ele diz assim: para fazer juízo, eis que é vindo o Senhor, com milhares, falando da vinda do Senhor, para fazer juízo contra todos e condenar, dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Então nós temos que tomar cuidado. A gente vê muita coisa às vezes na mídia, então fala, aquele que, como é que é, que fala de Jesus? Que poderia julgar, não nos julgou, alguma coisa assim, não nos condenou, né? Alguma coisa assim. Não, hoje Jesus não está condenando ninguém. Jesus está aqui de braços abertos, estimulando, incentivando, pelo seu Espírito, lute pela sua fé, não negue a sua fé, viva a verdade, viva a palavra, mas naquele dia haverá a condenação. Interessante que ele mostrou, o Espírito Santo o inspirou de uma forma tão tremenda, que mostra do povo de Israel que Deus olhou lá, ouviu o clamor deles, e nem por isso eles desviaram, foram mortos e não entraram na terra prometida. Mostra dos anjos que se rebelaram também. E o Senhor vai mostrando, Sodoma e Gomorra, e vai mostrando. E assim vai ser no juízo de Deus, no final. A oportunidade é hoje de nós lutarmos pela nossa fé e nos mantermos firmes na presença de Deus. Não podemos nos embaraçar, valorizar mais as coisas deste mundo do que a nossa salvação e a nossa fé. A nossa fé é a nossa salvação, a nossa confiança em Cristo Jesus. E Ele é poderoso, e Ele está falando, e Ele vem falando, Ele está às portas, e Ele quer que a igreja se desperte. Porque ainda que Jesus não viesse agora, porque eu creio que Ele vai vir muito próximo, a gente não sabe quando nós iremos encontrar com Deus. Porque a morte, ela não avisa ninguém. Às vezes avisa aqueles que são íntimos com o Senhor. Que nem falou com o rei Ezequias, me lembrei agora. Põe a tua casa em ordem, você morrerá, vai morrer. Põe a tua casa em ordem. Por quê? Porque ele era um homem que tinha intimidade com Deus. E Deus não deixa acontecer nada para os seus sem antes avisar. Então,
Mas para quem não está ligado no trono, para quem não vive batalhando pela sua fé, a morte pode chegar, ceifar, e não terá mais oportunidade. Então precisamos cuidar. Que horas tem, por favor? 5 minutos? Já vamos concluir. Então nós precisamos. E Deus falou muito forte comigo nesse alerta para a igreja. Comigo, primeiramente, porque quando nós estudamos a palavra do Senhor, primeiro é conosco que nós aprendemos, que nós nos relacionamos com Deus, com a sua palavra. Mas os dias que estamos vivendo, cuidado com a internet. Cuidado. Não deixe se levar por enganos. E entre uma coisa hoje que é muito comum na internet, é a imoralidade. E aqui fala da perversão, da imoralidade e da perversão sexual, também comenta aqui nessa palavra. Fala sensual. Nós temos que tomar cuidado, fugir de tudo aquilo. O batalhar pela fé é quando está você sozinho diante do computador e fala, isso não me convém, eu vou batalhar pela minha fé. Quando eu estou lá numa cidade que ninguém me conhece, eu vou me manter fiel, eu vou batalhar pela minha fé. A fé que foi dada aos santos, e eu fui justificada, sou santificado, sou santo na presença de Deus. Vamos nos preservar. Vamos fugir do caminho de Caim. Vamos fugir do engano, do prêmio de Balaão e da rebelião de Coré. É um alerta que Deus deixou bem claro. Inclusive tem mais um versículo, em Pedro. Eu anotei acho que uns 3 versículos. Olha lá, que fala de Balaão. Deixa eu só. Os quais, deixando o caminho direito, falando com a igreja, dos que erram no caminho. Erraram seguindo o caminho de Balaão. Ainda falou, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Olha, foi falado, foi lembrado, lá Judas lembrou, o apóstolo Paulo lembrou, Pedro lembrou. E tem em Apocalipse, mais um que eu me lembro que eu anotei. Olha aqui, que é uma das cartas às igrejas, que diz, mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de quem? De Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem o sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Então você percebe, o Balaão ele não conseguiu, porque Deus não autorizou amaldiçoar. Mas o que ele foi fazer? Foi lançar tropeço, para eles saírem da presença de Deus. Olha que coisa maligna, maldita esse Balaão. Então vamos fugir do engano do prêmio de Balaão. O prêmio dele foi a injustiça, a morte eterna. E também da rebelião. É muito glorioso a gente servir a Deus. E depois, no final, não vai dar tempo eu mencionar, mas eu quero só falar do versículo 24 e o 25, que eu quero finalizar lendo, que diz, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Presta atenção. Você serve a Jesus, Ele é poderoso, Ele pode nos guardar de tropeçar. E a gente tropeça depois de alguns avisos. A gente tropeça não é porque às vezes não vê. É porque a gente às vezes faz imprudentemente. Guardar de tropeçar e apresentar-vos
irrepreensíveis. O Senhor pode guardar a gente de forma irrepreensível. Sabe o que é guardar de forma irrepreensível? É o Senhor se agradar de nós. O Senhor se agradar de nós, como falava assim: viste o meu servo Jó? Viste? Viste o meu servo Jó? Daniel? Então, Deus pode nos guardar. E Ele pode nos elogiar. Nos elogiar. Se vivermos uma vida irrepreensível. E Ele, com alegria perante a sua glória. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade e domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Então Jesus é, Jesus sempre será o único caminho que leva a Deus, o único que pode nos ajudar nessa vida pecaminosa, nesse mundo pecaminoso. Ele pode nos ajudar. Basta tão somente nós nos aplicarmos na presença de Deus. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Se você ler a Bíblia, conhecer a palavra, ninguém vai te enganar. Não vai entrar por caminho de Caim, não vai entrar nos erros de Balaão, engano de Balaão, e nem na rebelião de Coré. Se você ler a Bíblia, conhecer, tem que conhecer e meditar. Porque às vezes nós ditamos um versículo e não meditamos nele, falamos de cor e às vezes não meditamos no que ele quer dizer para nós. Há uma diferença. E a Bíblia, ela é a palavra viva, poderosa do Senhor. Precisamos amar a palavra de Deus. Precisamos ser sensíveis à palavra de Deus. Amém? Tem alguém no nosso meio que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus? Olha, Jesus é o único que pode salvar. Não existe nenhum outro nome, só o Senhor Jesus. E só Ele pode te sustentar. E só Ele pode te levar para o céu. Tem alguém que ainda não aceitou Jesus? Não tem o Senhor Jesus como o seu único e suficiente. Não pode ter outro nome não, tem que invocar só o nome de Jesus. Todos são crentes em Cristo? Amém, glória a Deus. Tem alguém que está distanciado, distanciou do caminho do Senhor e quer fazer um acerto com o Senhor, uma nova aliança. Glória a Deus que está todo mundo bem com Jesus. Que possamos estar na presença de Deus, permanecer na presença de Deus. Não se esqueça, batalhar pela fé é defender a nossa salvação, defender a nossa santidade, que é o que um dos motivos da carta de Judas é porque não pregava mais a santidade, só você é pela fé. Aceitou Jesus? Já está salvo. Pode viver do jeito que você quiser. E não é verdade. Sem a santidade, ninguém, a Bíblia diz, verá o Senhor. Amém? Deus abençoe a igreja em nome do Senhor Jesus. Não é talvez uma palavra que você gostasse de ouvir, mas é a palavra que o Senhor mandou eu falar. E a gente tem que obedecer.